Galera, eu já comentei aqui com vocês que eu cresci assistindo muitos filmes e desenhos em formato de DVD. Eu fazia festa quando ia nas bancas de DVD pirata e comprava muitos clássicos. Um desses foi o filme que a gente vai ver hoje, com uma premissa excelente que envolve tudo que uma criança mais teme na vida: casas que parecem abandonadas e com aspecto de mal assombradas e idosos ranzinzas que rosnam para elas. Em 2006, a Sony decidiu lançar um longa baseado nisso, feito em animação 3D com captura de movimento, o que era novidade pra época, hein? E a ideia era simples: terror para crianças. E deu muito certo, o filme se tornou um clássico e continua bom até hoje. Então, meus amigos, peguem suas lanternas e suas armas de água, porque hoje nós vamos visitar o seu Epaminondas e descobrir o segredo da Casa Monstro. A Casa Monstro. Galera, eu tenho tanta coisa pra falar sobre esse filme que eu nem sei se vai ser possível colocar tudo nesse vídeo. Até pra não cansar vocês também, né? Porque ninguém merece. Mas no decorrer do vídeo eu vou citando algumas curiosidades e falando alguns detalhes interessantes desse filme. Bora lá! Bom, o filme começa com uma abertura icônica, onde nos mostra uma garotinha andando de triciclo num bairro. Bairro esse que tá coberto de folhas de árvores porque é outono, né? Ué. Inclusive, eu tenho até que ressaltar aqui o quão bonito ficou o desenho desse filme. É impressionante quando os estúdios vão fazer grandes produções desse nível, que se passam em cenários de outono, o quão lindo eles conseguem deixar o ambiente. Cara, é muito bonito ver a cor dessas folhas, ver tudo meio alaranjado, em tons marrons. Nossa, é muito aconchegante, é muito gostoso de assistir. A impressão que dá é que o filme tá de fato abraçando você e levando você pra dentro daquele cenário. É muito interessante. E também a direção de câmera desse filme foi pensada para fazer com que você veja exatamente o que o enredo quer, de maneira que você não fique perdido na tela. Então, você vai olhar para onde o filme quer que você olhe. Isso é uma característica bem marcante desse longa. O tempo todo, a câmera vai ficar situando o espectador do que está acontecendo. Então, na abertura desse filme, a gente vê que a câmera está seguindo uma única folha que está caindo, e essa folha vai guiar a sua atenção até o ponto em que o filme começa a se desenrolar, e isso vai acontecer várias e várias vezes dentro da história. Eu recomendo de verdade que vocês assistam esse filme depois para que você veja com seus próprios olhos o quão brilhante ficou essa direção de câmera. Seguindo, essa garotinha tá cantando, ela tá feliz, ela tá dando oi pra todo mundo. Em certo momento, o triciclo dela simplesmente para. Ele meio que freia sozinho porque a roda do triciclo enganchou num gramado de uma casa. Casa essa que as pessoas costumam evitar porque acham estranha demais, acham esquisita. E como eu falei anteriormente, a direção de câmera desse filme trabalha com a visão guiada. Então é uma câmera sugestiva. Ela vai mostrar pra você o que tá acontecendo e vai guiar os seus olhos pra onde ela quer que você olhe. Galera, do nada, abre-se a porta dessa casa e sai de lá de dentro um velho louco, gritando com a menina, mandando ela sair de cima do gramado, e ameaça ela, perguntando se ela quer ser devorada. Abrindo um parênteses, guarda esse detalhe porque ele é crucial pro decorrer do filme. Fecha o parênteses. A menina entra em pânico, obviamente, e sai correndo dali. O velho pega o triciclo da menina e quebra o triciclo no braço, como se fosse um pedaço de pau velho que a gente pega assim em qualquer lugar e quebra no joelho, sabe? É isso que ele faz. Ergue o triciclo da menina e simplesmente arrebenta no braço. O velho volta pra dentro da casa dele e a câmera sugestiva sai dos olhos do velho, passa por dentro de um telescópio e nós saímos no quarto do DJ, que é o personagem principal dessa trama. DJ é um pré-adolescente que observa as ações desse velho da janela do quarto dele há um bom tempo. Inclusive, ele anota todos os ataques que as crianças do bairro já sofreram naquele gramado. Bom, é 30 de outubro e a história desse filme se passa no ano de 1983. Os pais do DJ estão indo viajar e ele vai ficar sob os cuidados de uma babá. É sério? Que voz é essa? A voz dele tá engraçada. O filme nos mostra em plano aberto como que é essa casa, e aqui a gente pode reparar o quão estranha ela é. A gente vê que tem duas placas no gramado da casa dizendo "fique longe" e "cuidado". E se você for reparar em volta dela, no perímetro do terreno, você vai ver que todas as árvores que estão posicionadas parece que são árvores mortas. Olha o contraste com as árvores que estão fora do quintal da casa. Todas elas ainda têm a sua folhagem de outono e ainda estão caindo as folhas para a chegada do inverno. Diferente da Casa Monstro, que não
tem folhagem alguma, independente da estação do ano. É realmente uma casa muito esquisita. Bom, a história avança e nós conhecemos o Bocão, um dos personagens que faz parte do núcleo principal e também é o melhor amigo do DJ. Os dois estão jogando basquete ali no quintal, até que a bola do Bocão cai lá no quintal da casa. O DJ vira pra ele e fala assim: é só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Ó, acabou, perdeu, esquece, nunca mais na sua vida você vai ver essa bola. Esqueça essa bola. Mas mesmo assim, ele decide ir lá no gramado tentar recuperar a bola, mesmo sabendo que ela caiu no gramado da casa esquisita. Bom, não dá outra. É aí que o velho sai de lá de dentro e vai pra cima do DJ. Mano, o velho pega o DJ assim, levanta ele no braço e começa a chacoalhar o menino. Mas assim, é completamente do nada. Do nada, ele pega o menino e começa a chacoalhar o menino assim, perguntando por que o menino tava pisando no gramado dele. Aí, do absolutamente nada, o velho tem um ataque do coração e cai em cima do DJ. Galera, nesse exato instante que o velho cai, a câmera corre em direção à casa e a casa acorda. A chaminé acende sozinha e começa a sair fumaça. Uma ambulância chega para levar o velho pro hospital e o DJ acha uma chave dourada no gramado assim que deve ter caído do bolso do velho. Ele pega essa chave e guarda ela. Daí a ambulância vai embora, porém com a sirene desligada, o que é um indicativo de que talvez, o velho tenha morrido. A câmera corre de novo, só que dessa vez para dentro da casa, e a gente olha pro DJ e pro Bocão do lado de fora, como se nós estivéssemos tendo a visão da casa. E aí a gente tem uma das cenas que, na minha opinião, é a mais simbólica desse filme. A casa começa a rachar o vidro da janela, dividindo o Bocão e o DJ, até que ela simplesmente passa um risco no pescoço do DJ, sem dizer uma única palavra. Essa cena entrega tudo. A casa tá olhando pro DJ e tá falando para ele: eu tenho um problema com você, eu vou matar você. Bom, ele fica bolado porque afinal ele acredita que acabou de matar um homem. E daí ele vai pro quarto dele e deita. Repara no enquadramento dessa cena. A casa tá bem no meio do quarto, como se ela estivesse observando ele. E aqui também acontece uma das sequências mais memoráveis, na minha opinião. A sombra da casa começa a invadir o quarto dele e uma mão enorme meio que tenta agarrar ele enquanto ele tá deitado dormindo. Mas aí a gente tem um jumpscare e ele acorda com o telefone tocando. Meu nome é Rafaela, sou representante da Claro. O motivo do meu contato com o senhor hoje é... Ele atende e ninguém diz nada. Fica só um barulho, um ruído de fundo, tipo uma construção, uma coisa assim. Ele desliga e a pessoa retorna a ligação. E novamente, não diz nada. E detalhe, são 11 horas da noite. Ele acha que é um trote, daí ele resolve retornar pro número que tá ligando pra ele pra xingar a pessoa. E galera, na hora que ele retorna, a ligação cai lá na casa da frente. Do quarto dele, ele escuta o telefone dentro da casa tocando. O sangue de Jesus tem poder! Se é comigo que acontece isso, eu só junto meus panos de bunda, dou um beijo no meu pai, um beijo na minha mãe e vou pra debaixo da ponte. O primeiro viaduto que eu achar, eu passo a morar debaixo. Tá maluco, rapaz? Não nasci pra ficar brincando com espírito, não. Deus é mais. Tem poder! Tem poder! Bom, a gente descobre que o nome do velho doido é Epaminondas. Daí, o namorado maconheiro e alcoólatra da babá zoa com o DJ a respeito da casa, o que deixa ele mais bolado ainda, porque ele acredita mesmo que matou o Epaminondas, e agora o espírito dele voltou para atormentar o DJ. Ele liga pro Bocão e marca um encontro para que ele explique o que tá acontecendo. Bocão, cadê seus pais? Meu pai tá na farmácia e a minha mãe foi ao cinema com o personal trainer dela. O quê? Só que antes dele sair, ele escuta o namorado maconheiro e alcoólatra da babá falando a respeito de uma pipa que ele teve uma vez, que caiu no quintal do Epaminondas, e nunca mais ele viu essa pipa na vida dele. Mas aí ele fala algo mais esquisito ainda, que deixa o DJ mais atormentado do que ele já tá. Ele diz que viu o Epaminondas conversando com a casa e ainda solta uma informação falando que todo mundo sabe o que ele fez com a mulher dele. Existe uma teoria na vizinhança de que o Epaminondas teria matado a mulher dele. Sabe como é, né? Vizinhança pequena, fofoqueira, povo não sabe das coisas, inventa e é isso que dá. Bom, depois disso, a casa atrai o maconheiro usando a pipa vermelha e engole ele. É bem feito pro maconheiro, né? Quem mandou ele não ser o protagonista do filme? Se fosse, estaria vivo. Sinistro.
Mas beleza, o DJ vai conversar com o Bocão, porém ele não acredita em nada do que o DJ tá falando. E pra provar que era tudo coisa da cabeça dele, o Bocão vai lá e toca a campainha da casa e meio que zomba do Epaminondas. Galera, a casa acorda e tenta engolir o Bocão. E essa é a primeira manifestação monstruosa dela, onde ela se revela de fato sendo um monstro. Eles fogem pra dentro da casa do DJ e passam a noite acordados vigiando cada movimento dessa bendita dessa casa. Até que no dia seguinte, eles veem uma menina indo vender chocolate na porta da casa. E cara, a menina é brutalmente atacada sem dó e nem piedade. A casa tenta literalmente engolir essa menina. Nesse exato momento, a babá do DJ aparece na porta da casa dele e a casa monstro se fecha todinha e finge que nada tá acontecendo. A impressão que passa é que só as crianças estão vendo o que tá acontecendo, ou que tudo isso é um delírio coletivo da cabeça delas. Mas não é. A gente vai ver isso mais adiante, mas eu garanto pra você, não é delírio. Segura aí que você vai entender. O nome dessa menina é Jenny, e eles integram ela no grupo, e a partir desse ponto, eles passam a investigar a casa juntos. Aí, pai, vai catar coquinho, vai! Aí, DJ, tem cerveja? Ih, caramba! Tá na hora de chamar a polícia. Eles resolvem chamar a polícia, mas era mais fácil não ter chamado ninguém ou ter ligado pro Batman, porque os dois policiais parecem dois pateta. Eles não servem pra nada, só pra alívio cômico. Vendo que não teve muito resultado com a polícia, eles vão ter que buscar ajuda em outro lugar. Bom, eles vão até uma pizzaria e lá eles conseguem algumas informações importantes. Um cara chamado Cabeça, que é viciado em fliperama, explica pra eles sobre uma teoria de que construções feitas pelo homem são possuídas por uma alma humana e o espírito se funde a construção, criando um tipo raro de monstro. O DJ pensa que a casa é o próprio Epaminondas, porque ele acredita mesmo que o velho morreu. E a única forma de fazer esse espírito adormecer de novo seria matando ele, entre aspas. No caso, atacando o coração da casa. Então eles fazem um plano que é o quê? Eles criam um boneco, enchem esse boneco de remédio para gripe, fazendo com que a casa, quando engula esse boneco, durma, para que eles consigam entrar lá e apagar a lareira da casa, que basicamente seria o equivalente ao coração dela, pelo menos dentro da visão que eles estão acreditando ali. Na teoria, o plano parece lindo e funcional, mas na prática não dá certo, porque bem na hora que eles vão fazer tudo que estava planejado, aqueles dois policial pateta chega e interrompe tudo. Lembra que eu falei pra vocês que a ideia que o filme estava passando era de que tudo isso parecia ser um delírio coletivo da cabeça das crianças, ou somente elas viam o que estava acontecendo? Pois é, não é bem isso que acontece aqui, porque a casa engole os dois policiais e o carro dos policiais com as crianças dentro. Ai, telefonista! Galera, daqui pra frente é só ladeira abaixo. Eles conseguem escapar de dentro do carro, mas não de dentro da casa. Eles ficam presos dentro dela e a única opção é procurar a lareira e apagar o fogo, porque eles acreditam mesmo que o fogo da lareira é o coração dela. Lá dentro, eles começam a meio que fazer umas investigações e conseguem chegar em algumas informações importantes, como algumas fotos do casamento do Epaminondas e um porão cheio de brinquedo. Até que eles olham para um portão com um cadeado dourado e lembra daquela chave lá do início do filme que ele pegou no quintal? Quando ele abre esse portão e vai ver o que tem ali, é um esqueleto gigante de uma mulher enterrada, que acidentalmente o DJ quebra, acordando a casa. E agora, é sebo nas canelas. Foge porque a casa já sabe que eles não foram engolidos e estão perambulando lá dentro. A casa meio que tem uma boca gigante no meio da sala, que é por onde ela engole as pessoas e objetos. Eles quase são capturados, mas conseguem fugir usando uma reação biológica de qualquer corpo humano, fazendo a casa vomitar. Que nojo. Já do lado de fora, e sem saber o que fazer, eles são surpreendidos pela chegada do Epaminondas. O velho não morreu, ele só pegou uma ambulância e saiu do hospital e veio embora. Simples assim, o velho tá vivinho da Silva. Quando Epaminondas chega e vê ali meio que o estrago acontecendo, ele começa a conversar com a casa. E a casa meio que começa a responder ele de uma forma meio esquisita, meio estranha. E é aí que o DJ pega e acorda pra vida, e percebe que a casa, na verdade, é a mulher do Epaminondas.
Epaminondas, a Constance. Bom, aqui nós temos a revelação do passado do vilão. O filme nos mostra como que a história chegou no ponto que tá. Nas lembranças do Epaminondas que ele vai contando pro DJ, nós vemos que a Constance era uma mulher muito gorda, né? Ela era bem grande. Porém, ela era vista como uma aberração, tanto que ela vivia numa jaula em um circo. As pessoas zombavam dela, humilhavam ela, jogavam coisas nela, era bem triste. Daí o Epaminondas conhece ela e se apaixona por ela e salva ela daquela situação. Ele compra um terreno e começa a construir uma casa para que eles vivessem juntos. Porém, umas crianças vagabundas que não tinham o que fazer ficava jogando pedra e ovo na casa deles e até na Constance. E isso desencadeou nela uma espécie de raiva ou até aversão por aquelas crianças. Mas no final das contas eram só crianças mesmo. Ela pega um machado para tentar matar aquelas crianças e foi numa dessa que ela se desequilibrou, caiu dentro de um buraco muito fundo e puxou o cimento que estava sendo feito lá em cima, e esse cimento caiu por cima dela, ou seja, ela morreu. Ela foi soterrada. Só que o seu Epaminondas terminou de construir a casa e o espírito da Constance não foi embora. Ele se fundiu com a estrutura da casa e permanece lá até hoje. Então a gente descobre que o seu Epaminondas não era um velho doido e ranzinza. Muito pelo contrário, ele era um homem muito gentil e amoroso. E esse personagem que ele aderiu era tão somente para proteger as pessoas de serem atacadas pela casa, porque ela atacava todo mundo que chegava perto dela. Ele percebeu que a casa era má, ou seja, a Constance era má. Por isso que ele colocava placas de cuidado e fique longe no gramado, justamente para proteger as pessoas, para elas não serem devoradas. Bem sinistro, né? É aí que chegamos no confronto final. O DJ fala pro seu Epaminondas que ele não merece viver essa vida desse jeito e fala para ele se libertar dessa situação. A Constance escuta isso e fica possuída de raiva. Daí ela pega 2 árvores que tava do lado dela e bota uma de cada lado. Aquilo se torna os braços dela e ela sai do lugar e começa a seguir as crianças, porque ela quer matar esses meninos. Eles fogem em direção a uma construção que tá tendo ali próximo e vão atraindo a casa para lá. O seu Epaminondas pega uma dinamite e começa a tentar conversar e convencer a Constance da situação, falando que ela sabia que esse dia ia chegar, o dia em que ele teria que literalmente explodir ela. Porque assim, galera, o seu Epaminondas, ele já é um senhor de idade, ele é velho, então mais dia ou menos dia, ele vai morrer, ele não vai viver para sempre. A casa, por outro lado, não, ela é um espírito, ela vai viver eternamente. Quando o seu Epaminondas não estiver mais aqui, quem é que vai proteger as pessoas dessa casa? Quem é que vai manter as pessoas longe dessa casa? Não vai ter ninguém. Então, de qualquer forma, isso tinha que acontecer. A casa meio que tinha que morrer primeiro que ele. E a ideia deles é o seguinte, é jogar essa dinamite dentro da chaminé para que ela exploda. Bom, o Bocão sobe num trator e começa a atrair a casa para debaixo de um guindaste, enquanto o DJ e a Jenny estão subindo lá no topo do guindaste do outro lado. A casa, que já era meio estranha, fica pior, porque no meio do caminho ela se desfaz todinha, porque ela cai barranco abaixo e se quebra todinha. Por um momento, eles pensam que destruiu ela, mas não, ela se refaz e, cara, é aqui que ela vira um monstro mesmo. Ela vira uma coisa que não tem nem como dar um nome pra isso. Não tem um formato, não tem uma característica, ela vira uma coisa, um monstro mesmo. Fato é que depois de muito tentar, eles conseguem jogar dinamite na chaminé e a casa explode em 1000 pedaços. E aí, a gente vê a cena final do espírito da Constance dançando, dando risada, meio que se libertando dessa realidade e indo embora, dando paz pra todo mundo, inclusive pra ela mesma. O seu Epaminondas comemora muito, porque segundo ele foram 45 anos de tormento em que eles ficaram presos, né? E agora eles estão livres e ele tá bem feliz mesmo com isso. Como esse filme foi feito para crianças, aqui o final tem que ser feliz. E aí a gente vê o seu Epaminondas devolvendo os brinquedos para as crianças, porque afinal é noite de Halloween, então todas elas estão ganhando brinquedos ali. Inclusive a menininha do início do filme ganha o triciclo consertado de volta. Bom, no final das contas todo mundo fica feliz da vida. Até as pessoas que foram engolidos pela casa estão vivos e de boa. Inclusive o cachorro. A regra é clara, jamais duvide do mundo espiritual, porque ele é bem mais real do que se parece. Um forte abraço, nos vemos na semana que vem. Fui! Sinistro.